Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Peço a você que aqui está, por favor, tente focar a tua mente no que nós vamos dizer, para que você não perca nenhum relato dessa história. É uma história que ela é narrada para nós como que uma novela, como que um filme. Ela tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem todo um drama, tem toda uma história para que você possa entender. Então, que nós possamos meditar na palavra do Senhor, que diz assim a nós: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu e partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome. Começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando ele em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe sobre o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, para vestir-lhe, e põe-lhe o anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando os servos, perguntou o que era aquilo. Ele disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. Saindo o pai, rogava-lhe que ele entrasse. Mas ele respondendo, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir nenhum do teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? Ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as coisas me são tuas, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Meu Deus, como nós já rogamos ao Senhor mais uma vez, nós clamamos que o Senhor haja com o poder do teu Santo Espírito em nossos corações, que eu pregue a tua palavra, esconda-me atrás da tua cruz, para que eu anuncie só aquilo que vem do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das parábolas mais famosas, a das mais bonitas que tem na Bíblia. E o contexto dessa parábola é algo que é digno de nota. Para que você possa realmente entender o que se passa nessa história, você tem que saber aonde Jesus Cristo estava, com quem ele falava e por que ele falava. Embora Jesus Cristo conta essa parábola, revelando para nós ali que havia pecadores, publicanos e fariseus. No comecinho ali do capítulo, vai lá no versículo 1. Chegando-se ele, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas, eram esses que estavam ao redor de Jesus, ouvindo o que Jesus Cristo estava a anunciar. Os publicanos eram cobradores de impostos. Eram judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando dos próprios judeus os impostos que eles deviam pagar. Algo que deixava eles uma posição de extrema complexidade. Porque os judeus odiavam os publicanos porque eles eram também judeus. E às vezes cobravam, quase todos eles cobravam mais do que realmente era devido ser cobrado. Então havia um ódio entre os judeus contra os publicanos. E os pecadores, a qual Cristo descreve, nós já vamos chegar a esse ponto, são pessoas que são realmente problemáticas na sociedade, têm problema na sociedade, ou até mesmo são pessoas que são cegas, ou eram paralíticas, tinham algum problema físico.
E para os judeus, para os fariseus, qualquer pessoa que tinha qualquer tipo de problema, quer seja ter nascido cego, ter nascido manco, ter nascido coxo, ter nascido paralítico, ele tinha um pecado. Carregava consigo um pecado. Por isso que a Bíblia descreve que muitos iam até ele. E os judeus os comparavam como sendo os piores pecadores diante daquela época. E Jesus contraria toda essa religiosidade. Porque Jesus Cristo vai até eles, demonstrando compaixão por aqueles que eles mesmos não têm. E esse tipo de comportamento deixava os doutores, os fariseus, com uma certa repugnância pelo próprio Cristo. Então essa parábola, antes de mais nada, devemos entender que ela não é direcionada ao filho pródigo. Inclusive, para que você entenda, o título da Bíblia não é inspirado por Deus. Isso é uma frase humana. Inspirado por Deus são os versículos, não os títulos. Porque o título dessa parábola, como Bíblias já corrigidas, eles dizem: os dois filhos perdidos de um pai. Ou os dois perdidos de um pai amoroso. Então Jesus Cristo está direcionando essa parábola aos fariseus. Embora os pecadores, os que lá estão, são beneficiados pela palavra, mas Cristo insinua essa lição aos fariseus, ao filho mais velho. Então Cristo apresenta aqui o filho mais novo, o pecador que sai e vai viver dissolutamente, e direciona também ao filho mais velho, que não saiu da casa, mas nunca esteve na casa com o pai. Então, para que nós podamos compreender todo esse contexto, os princípios têm que nos ser revelados. E até que você possa também fazer uma autoanálise. Sou eu comparado a um filho rebelde, a um filho pródigo, que no significado da palavra pródigo é aquele que vive dissoluto, aquele que abandona, aquele que procrastina a verdade, aquele que mente. Então, sou eu um filho pródigo? Ou sou eu o filho mais velho? Que na minha religiosidade começo a comparar o nível de pecado dos outros. Porque como nós lemos aqui, lá no verso final, quando ele está concluindo a palavra com o pai, ele diz: esse teu filho gastou o dinheiro que o senhor deste a ele com prostitutas. Embora quando o filho chega ao pai, e o pai descreve, não fala, nem próprio Cristo está dizendo que houve prostitutas. Se houve ou não, nós não estamos aqui para julgar. Mas eu quero dizer que, quando são os religiosos que começam a colocar mais e mais problemas, mais e mais pecado nos outros, para colocarmos nós como santos. Quanto mais o próximo tem pecado, melhor eu sou. O filho mais velho age literalmente dessa maneira. Para nós entendermos toda essa parábola, é preciso entender que Jesus Cristo começa dizendo sobre a parábola da ovelha perdida. Depois ele diz a parábola da dracma perdida. Em ambos, Jesus Cristo deixa bem claro que o amor do Pai está pelo perdido. Então vamos entender o contexto. Volta aí uma página na tua Bíblia. O capítulo 14. Versículo 1. Aconteceu num dia de sábado, que entrando na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eles estavam o observando. A história começa aqui. Jesus Cristo dentro da casa de um fariseu. E aí, Jesus Cristo começa a instruir eles sobre como se comportar diante da sociedade. Jesus Cristo diz: quando tu fizeres uma festa, não convide quem pode fazer a mesma festa e te convidar. Convide quem não pode. Quando você for agradar a alguém, não agrade a alguém sabendo que aquela pessoa vai te retribuir. Mas agrade aquele, busque ajudar aquele que não pode te retribuir. Porque Jesus Cristo diz: quando reunir na tua casa para comer, chame, aí Jesus Cristo escreve para nós no verso 13, no capítulo 14. Mas quando fizer o convite, chama pobres, aleijados, mancos e cegos. Isso Jesus Cristo diz dentro da casa de um fariseu, aonde a comida está servida, e essas pessoas estão procurando o melhor lugar para se assentar. No verso 21, Jesus Cristo diz: então o pai da família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pela rua dos bairros, trazei aqui todos os pobres, todos os aleijados, todos os mancos e os cegos. Porque Jesus Cristo diz: um rei fez um grande banquete e deu convite aos seus amigos, aos seus conservos: venham comigo para o banquete.
E um a outro começou a dar desculpa. Não posso ir. Comprei uma grande terra, estou ocupado. Comprei uma junta de bois, estou ocupado. Outro diz, eu acabei de me casar. E aí esse rei, indignado pela recusa da oferta, ele diz, então sai pelas ruas, chame os mais pobres, para que eles entrem e ceiem comigo. Aí nós chegamos no versículo 1 do capítulo 15. E Jesus Cristo, chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores. E a resposta dos fariseus no verso 2. Murmuravam dizendo, este recebe pecadores e com ele come. É Jesus Cristo dizendo, esses que vieram até mim, entraram. Os fariseus estão à porta da casa. Você entendeu o contexto da história? Jesus Cristo dentro de uma casa, pregando para fariseus e publicanos e pecadores. Os publicanos e os pecadores entram à casa e comem com Jesus. Os fariseus começam a murmurar. Este recebe. Tu entendeu a ligação da história? Tu lembra do filho mais velho? Vamos continuar. Vamos analisar todo o contexto da história para concluir as parábolas. Jesus Cristo chega então aqui na ovelha perdida. Jesus Cristo diz, perdendo uma dessas ovelhas, não deixará no coche, não deixará na cerca 99 e há de buscar a ovelha perdida? Ele conclui essa parábola dizendo, pois depois que ele encontra a ovelha, ele junta com seus amigos e faz uma grande festa. Pois assim é nos céus. Quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. Então Cristo revela que o amor do Pai é para o perdido. E Jesus Cristo conclui, ele vai dizendo para nós agora, ou a mulher que tendo 10 dracmas, quando perde uma dracma, não varre toda a sua casa em busca dessa dracma, e ao achar, não se alegra com as suas amigas e diz, venham, celebrem comigo, achei a minha dracma perdida, achei a minha moeda perdida. Aí ele diz, pois assim será nos céus, quando um pecador se arrepende. O contexto da ovelha, todos nós sabemos. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ovelha é aquele a qual se coloca na condição de filho de Deus. Mas e a dracma? Para quem não sabe, naquela época, a mulher, a moça quando estava para casar, ela recebia do seu pai um lenço. E nesse lenço era prendido 10 moedas. Essas 10 moedas tinham a seguinte importância. Se essa mulher ficasse viúva, como era muito comum naquela época, os homens não passavam da sua vida 40 anos. Era muito difícil alguém passar de 40 anos. Então, se a mulher se tornasse viúva, ela já casava muito nova. 13, 14, 16 anos. Casava com um homem muito mais velho. Esse homem, quando morria, deixava essa mulher nova. Ela, então, tinha 10 moedas para ir até o teu pai. Ou voltar até a tua família. Então, a moeda tinha um valor incalculável para uma moça. Então, para aquela mulher perder a moeda, era aquele desespero, porque ela sabia do significado de cada moeda. Agora, a pergunta que eu fiz hoje de manhã. A ovelha sabia que estava perdida? Você já ouviu um animal perdido? Você já teve um cachorrinho que foge de casa e alguém acha? Ele está todo triste, chorando, sujo, porque ele sabe que não está em casa. Não é assim? A ovelha sabe que está perdida. A ovelha fica sem os cuidados necessários para a vida. Agora a moeda sabe que está perdida? Não. O que isso tem a ver com o filho pródigo e com o filho mais velho? O filho sabe que está perdido? E quem está dentro de casa sabe que está perdido? Uma ovelha que do lado de fora sabe que está perdida, clama, porque a resposta desse homem para o pai, pai, pequei contra os céus. Primeiro ele diz, eu pequei contra Deus, e depois pequei contra ti. Diferente de uma ovelha, de uma moeda. Diferente de quem está dentro de casa. Como pode quem está dentro de casa estar perdido? Entendeu o contexto da história? Então nós vamos chegar à explicação
daquilo que Jesus Cristo trata sobre o filho mais novo. O versículo 12, que nós lemos. A atitude do filho mais novo. Abre lá a tua Bíblia. Os versículos 11 e 12. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me o que me pertence. Esse rapaz, ao fazer isso, presta atenção aqui, ele disse para o teu pai: já que tu não morreu, já que tu não vai morrer agora, me dá o que é meu. O pastor Rodrigo Silva, ele que vai aos beduínos, uma vez por ano ele vai na Judéia, ele vai ali em Israel, na Capadócia, ele roda ali essa região da Palestina. Ele disse que ele foi contar essa parábola aos beduínos. Eles falaram: não, isso é impossível, isso é mentira, isso tem ocorrido. Nós não acreditamos nisso. E ele pergunta: por que vocês insistem que isso é uma mentira? Porque ele diz: jamais um filho falaria ao pai: me dê a minha herança enquanto o pai está vivo. Porque isso seria uma afronta. É como se falasse para o pai: morre agora. E a atitude desse homem, literalmente, é dizer: pai, eu não te quero mais. Para entender, na minha e na tua vida, quando é que nós podemos dizer para Deus: por que tu não morres? É forte, não é? Tem uma frase na filosofia que diz: quer ser livre? Mata Deus. Já ouviu isso? Quer ser livre? Diga que Deus não existe. Porque se Deus não existe, você não tem para quem prestar conta. Não existe pecado. Então esse filho diz: eu não quero pai, eu quero ser livre. Curso de ética nós ensinamos: ser livre não é viver na libertinagem. Ser livre é o que a Bíblia descreve como ser livre. É ser livre do pecado. Ser livre daquilo que me aprisiona no inferno. É ter uma plena consciência. Eu sei, o pobre miserável que sou. E esse homem, ele toma essa consciência. Pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra ti. Eu sei qual é o princípio de Deus. E eu falhei. Eu sei que é forte. Mas quando uma pessoa diz: não reconheço a Cristo como meu Senhor, não reconheço Ele como o Senhor da minha vida, é você dizendo: não quero Deus. Não quero Deus. O único pecado que não tem perdão, o único pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual ninguém pode fazer hoje, da maneira que foi feita. O único pecado que pode ser feito sem perdão é desacreditar em Cristo, sendo Ele o Senhor da vida. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não crê em mim já está morto. O pai, quando ele responde no verso 24: o meu filho estava morto. O meu filho estava morto e reviveu. No capítulo 19 de Lucas, nos versos 9 e 10, Lucas descreve para nós: hoje veio salvação a esta casa, pois a este filho, a Abraão, porque o Filho do homem, Jesus Cristo, veio salvar e buscar o que havia perdido. É Jesus Cristo dizendo: vim buscar quem estava morto em seus delitos e pecados. Como Paulo escreve em Efésios: porque nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Cristo nos amou, Cristo nos purificou. Como nós sempre falamos, e eu digo isso em todo curso de evangelismo, ou toda vez que eu evangelizo, eu pergunto: você crê em Deus? Você crê em Deus? Todo mundo responde: claro que eu creio. E Tiago diz: como é que Tiago diz? O povo da igreja sabe de qual é salteado. Faz bem crer, faz bem. Mas o diabo também crê e estremece. O que muda para o diabo? Tornou ele filho de Deus? Crer em Jesus Cristo é dizer: eu tomo a minha cruz e sigo ao meu mestre. Eu sei quem é o Senhor. Então não é só crer, é viver a vida que Cristo nos ordena que nós vivamos. Cristo diz: arrependa dos seus pecados e entre no caminho para os céus.
Entre no caminho que conduz à vida eterna. Porque largo é o caminho que conduz à perdição. Larga é a porta, mas estreito, apertada é a porta que conduz à vida eterna. E ambos caminhando lado a lado. Pense nisso. O caminho largo está do lado do caminho estreito. Um do lado do outro. Você entra numa porta apertada, o outro entra numa porta larga. Os dois vão encontrar com Cristo. A resposta disso é quando Cristo diz: aqueles que vêm a mim pelo caminho estreito, esses ouvirão de mim: vinde benditos de meu Pai para o lar celeste que vos tenho preparado. Mas aqueles que vêm pelo caminho largo, eis que lhes direi abertamente: para trás de mim que não vos conheço. Encontraram com Jesus. Como o apóstolo João descreve em Apocalipse, todo o joelho se dobrará diante de Jesus. Todo mundo, um a por um, encontrará com Deus. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado uma vez morrer, e depois disso o juízo. Ninguém escapará do juízo do Senhor. E voltando à parábola do filho pródigo, esse rapaz que reconhece que havia se adentrado a um caminho contrário ao caminho da verdade, ele diz: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. E a ruína do filho pródigo. Algo muito interessante nesse texto é que Jesus Cristo faz questão de mencionar que aquele rapaz, depois de viver dissolutamente, ele gasta o que ele tinha, ele gasta os bens que ele havia recebido do pai. Ele então chega à miséria, à fome. E Cristo diz que esse homem, ele vai pedir ajuda para poder trabalhar, e aí ele é colocado no lugar para cuidar de porcos. Isso era uma afronta tremenda. Uma afronta tremenda aos fariseus. Mexer com um animal que era imundo. O livro de Levítico descreve que eles não poderiam encostar sequer em uma carne de porco. Muito menos cuidar de porco. Cristo descreve tão grande foi a degradação desse homem, ao ponto dele parar cuidando de porcos. Então ele olha e fala assim: irei eu para o meu pai. Quantos empregados do meu pai, presta atenção, quantos empregados. E quando ele encontra com o pai diz aos servos, porque empregado não era servo. Servo era aquele que vivia como escravo na casa. Não tinha direito de comer do pão da casa. Comia daquilo que sobrava, comia daquilo que, ou pelo coração grato do seu senhor, ele dava. Mas o empregado é aquele que trabalhava dia após dia, mas não morava. Ele ia, trabalhava e voltava. Quantos são, até a versão diz, quantos jornaleiros de meu pai? Homens que vêm uma vez por dia, come com meu pai, trabalha para ele e vai embora. Pedirei ao pai, não me trate como os teus empregados, como filho, mas como um empregado. Alguém que possa trabalhar para comer. Alguém que possa, Deus, ter o direito de restituir aquilo que eu gastei. E antes mesmo dele dizer: Pai, trata-me como um dos teus servos. Volta lá no verso 15. Jesus Cristo diz, verso 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E antes dele falar: trata-me como os teus servos. O verso 22, o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Vista-o, ponde um anel na mão e sandália nos pés. Vestir a melhor roupa significava colocar a roupa que era do pai. A melhor roupa era do ancião da casa. Colocar anel na mão era símbolo de poder. Era dizer: todos nós somos iguais dentro de casa. Colocar sandália no pé significava: você não é escravo, você não é servo, você é filho. E a resposta para o filho mais velho diante de tudo isso? Lembra lá no começo? Aqueles fariseus,
olhando os pecadores dentro da casa, e o filho mais velho dizendo: o teu coração é tão bom que eu nem te perdoo. Eu não perdoo o Senhor por aceitar o teu filho. Esse teu filho, não é esse meu irmão, esse teu filho. Porque tu perdoastes esse teu filho, eu não vou entrar na casa. A religiosidade, como nós falamos, religião não salva ninguém. Religião não leva ninguém para Deus. Quem leva para Deus é Jesus Cristo. Só Jesus nos concede uma vida de restauração a nos tornarmos filhos de Deus. João, no capítulo 1, no verso 12. Mas Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só Jesus Cristo restaura a tua vida de pecador, de pessoa que estava no lamaçal do pecado, para uma vida de condição, de alguém que agrada ao Senhor. Porque o que esse filho fez foi agradar ao Pai de tal maneira que esse homem tomou uma atitude que era indigna naqueles tempos. Um ancião correr era como que cometer o pecado contra Deus. Porque para um homem naquela época, correr, ele tinha que levantar o seu vestido. Ele colocava as suas pernas de fora, então corria. Era a única maneira que ele conseguia correr. A Bíblia fala que o pai correu em direção ao filho. Abraçou e beijou o filho. Já sentiu isso com Deus? Já se sentiu tão miserável e pecador? Mas ao mesmo tempo você já sentiu o abraço do nosso Deus? Você já ouviu no teu ouvido Deus dizendo: filho amado, meu filho. E a mesma coisa Deus diz a esse filho mais velho: meu filho. Ou no grego, a tradução do grego é incrível porque ela diz: meu pequenino, meu amado filho. Você já ouviu isso de Deus? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida e busca viver uma vida que agrada ao Senhor, a certeza de que você vai ouvir nos céus é: vinde bendito de meu Pai. O João leu aqui para nós, João 14, de 1 a 6. Não se turbe o teu coração, credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou teria dito: vou preparar lugar. Porque para onde eu vou, eu quero que vocês vá também. Eu quero que vocês entrem na casa para ceiar comigo. Então Tomé fala assim: Senhor, como podemos ir para o caminho que nós não sabemos? E Cristo responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus a não ser por mim. É Jesus Cristo à porta dos céus dizendo: venha entrar comigo, venha cear comigo. Deixa eu restaurar a tua vida. Deixa o teu pecado para trás. A condição do pai é aquele que perdoa os pecados do filho. Entenda uma coisa. No verso 12. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte que me pertence. E ele repartiu por eles. Não foi só o filho mais novo que pegou o dinheiro. Você já entendeu isso? Ambos receberam parte da fortuna. Ambos receberam o dinheiro do pai. Um teve coragem de sair e viver absolutamente. Se arrependeu e volta a Deus. O outro, mesmo tendo tido a mesma atitude, só não saiu de casa. E assim como uma dracma perdida dentro de casa, continua perdida. Cristo traz a nós uma série de perguntas nessa parábola. Estou vivendo eu como um filho mais velho, que trato as pessoas de acordo à minha moral, à minha moralidade? Porque me digo cristão, me acho melhor do que os outros? Ou porque eu digo: eu não pequei, eu não transgredi nenhum mandamento. Senhor, eu sou fiel. Tu vai receber os pecadores
e quer que eu entre da mesma maneira que eles? Quantas vezes nós paramos para analisar nossa vida diante do nosso encontro com Cristo? Foi um encontro verdadeiro? A oração que todos nós devemos fazer dia após dia. Senhor, leva-me ao encontro pessoal contigo. Revela-se a mim. Que o poder da tua palavra seja, ó Deus, penetrante no meu coração. Que eu possa sentir a tua mão, ó Deus, me guiando pelas veredas da justiça e pelo amor do teu nome. É alguém que ama a Deus. E volto a dizer, religiosidade não salva, mas mata. Religiosidade não leva ninguém para Deus, afasta de Deus. Quantas pessoas não pecaram? E se nós fôssemos rotular, talvez nós não permitiríamos que elas entrassem no céu. Não é isso? Quantos de nós já não julgamos outras pessoas e nós já fizemos tantas e tantas coisas piores? Cristo diz a nós, arrependa-te do teu pecado. Crê tão somente. Creia tão somente que Cristo é o Senhor da vida. E a transformação desse filho mostra a nós que o amor do Pai é um amor que ele é incomparável. Não tem como ser explicado. Embora, como eu falei no começo, Jesus Cristo diz que esse jovem viveu dissolutamente. O filho mais velho, talvez querendo colocar mais culpa, colocar mais lenha na fogueira. Esse teu filho que viveu, gastou todos os teus bens, viveu com meretrizes, viveu com prostitutas. Pode ser que tenha sido verdade ou não, mas ele talvez quis colocar mais lenha na fogueira do outro. Demonstra que independente do pecado que ele tenha tido cometido, o Pai o abraçou e perdoou. Algo que me chama a atenção nesse texto é a respeito do novilho. Porque o Pai diz, olha, depressa, matem o novilho cevado. Mata o boi da engorda. Já tinha um boi preparado para o retorno do filho. O pai o aguardava. Ele sabia que ele voltaria. Preparem então o novilho cevado. Deus tem um banquete para você. Deus tem um banquete preparado para aquele que se arrepende e retorna a Ele, sabendo que só Ele é Deus. O novilho cevado era também um dos alimentos que por vezes só se comia uma vez no ano. Algo que para nós é um costume todo dia, né? Você quando faz tua comida, a primeira coisa que se pergunta é o que eu vou comer de mistura hoje. Não é isso? Quem que gosta de comer só arroz e feijão? Ninguém. Nossa cultura aqui hoje tem que ter carne. Nós come carne. Naquela época de Jesus, só se comia carne em grandes festas. Só se comia legume, verdura e cereais. E Cristo os mantinha, da mesma forma que nos mantém hoje. Mas naquela época, alguém matar o novilho cevado demonstra quão grande alegria havia no seu coração. Lembra que eu falei no verso 14? Jesus Cristo diz, quando fizer um banquete na tua casa, chame os pobres, chame os pecadores, os cegos, os mancos, os aleijados. Faça um banquete. Quando o rei faz o seu banquete, ele diz, chame os pobres, chame os pecadores, chame os aleijados e os mancos. O que você tem feito em favor dos pobres, aleijados e mancos e dos pecadores? Para a igreja de Cristo, como nós temos agido diante ao mundo que está no pecado? É duro o que eu vou dizer, mas será que não estamos como os fariseus? Senhor, não, eles não podem nem ir para a igreja não, que é tudo pecador, é beberrão, é prostituta, é maconheiro, é o que mais? Nós rotulamos pelos pecados que eles têm.
Qual foi a vez que você procurou alguém que, mesmo vivendo em uma vida completamente contrária ao Evangelho, se dedicou a cuidar da vida dele? Ou, no mínimo, oferecer um abraço, ou oferecer algo em favor daquela vida? Sabe o que eu fico muito chateado? Não vou falar o nome da igreja não, porque é falta de ética. Mas uma das maiores igrejas que tem em Itacarambi, há uma crítica severa a respeito de trabalhos sociais. Porque acredita piamente que todo aquele que é de Deus, Deus tira e leva lá para a igreja. E quando chega lá na igreja, já chega sem pecado. E essa crítica, ela vem se autenticando cada vez mais. Porque quanto mais a necessidade de anunciar o Evangelho, mais eu preciso lavar a minha mão. Mais eu preciso achar uma desculpa para que a obrigação não é minha, a obrigação é de Deus. Então Deus diz a nós: vocês são sal e luz desse mundo. Vocês são pessoas que têm por obrigação viver o Evangelho. Como nós pregamos aqui na quarta-feira. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Que tens preparado para quem será? Com o que você tem gastado aquilo que Deus deu para você nessa vida? Deus tem te confiado as riquezas neste mundo, as bênçãos neste mundo. Deus tem te confiado tantas coisas, para quê? Para que nós gastamos em prol do reino de Deus. É para a nossa bênção? Claro que é para a nossa bênção. É para a nossa alegria. Quem que não gosta de comer bem? Quem que não gosta de andar de carro? Quem que não gosta de ter uma bicicleta? Thaís disse que não gosta não, ela quer uma moto. Deus nos dá privilégios e privilégios. Primeiro, pela fidelidade que temos a Ele. E porque Ele sabe que nós podemos sim contribuir para o reino de Deus. Podemos ser útil na obra do Senhor. Jesus Cristo fala algo muito duro para nós no Mateus 25. Quando eu estava com fome, com frio, com sede, quando eu estava preso, aí os discípulos falam assim: Senhor, o povo que estava com Jesus, quando foi que te vimos assim? Jesus Cristo diz: quando fizessem aos meus, quando você visitar alguém que está preso, quando você alimentar alguém que precisa, quando você der de comer para alguém que não tem o que comer, a mim você faz. Você não pode anunciar o Evangelho para quem está com a barriga vazia. Porque pode ser que ao falar do Evangelho, o barulho do estômago atrapalhe de ouvir. É duro o versículo, não é? Dê o alimento juntamente à palavra de Deus, para que o alimento seja bom para o corpo e o Evangelho para a salvação da alma. Como nós temos vivido diante do Evangelho de Deus, assim como o pai que está à porta, ansiando, correndo atrás do filho pecador, procurando a dracma perdida, correndo atrás da ovelha perdida. Como igreja, como tenho vivido neste mundo? Eu tenho falado muito, eu acredito piamente nisso. E não é achismo, não. Eu tenho muita base bíblica para isso. Eu creio que estamos vivendo os últimos segundos desse mundo. São tantas as coisas que estão acontecendo, que só não enxerga quem não quer ver, ou é cego pelo próprio Satanás. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento para que não enxerguem o que há de ser revelado pela palavra de Deus. Essa semana, hoje, saiu no jornal, que mais uma aliança foi formada com Israel. No dia de amanhã, o genro de Donald Trump, mais o Israel Netanyahu, o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, estão assinando mais um acordo de paz com mais um país da Palestina. Isso mais uma vez intensifica para nós. Quando ali vocês verem paz, saibam que então está perto o fim. E a Bíblia descreve para nós, quando houver um acordo de paz, sabe que então se manifestará o anticristo. E esse fará
Então presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você viver isso, como eu creio que você vai viver, se você enxergar sinais e maravilhas feitos por um homem, sinais e maravilhas feitos pelo falso profeta, você vai entender que Cristo está às portas. Porque tanto o anticristo como o falso profeta pode fazer gente ressuscitar, pode fazer fogo descer dos céus. E Paulo descreve em Tessalonicenses: se não fosse pelos dias serem abreviados, até os escolhidos de Deus poderiam ser enganados. Como estamos diante do Senhor? Paulo descreve para nós, como eu já falei em Efésios 2. Ele diz que enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus Cristo deu vida. O Pai descreve um filho que estava morto e voltou à vida. Como você está hoje? Não pense que só por crer que Deus existe, isso muda na tua vida. Se você ainda não entregou a vida a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, dizendo a Ele: Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. Guia-me, ó Deus, segundo a tua vontade, não a minha vontade. Que eu não seja, Deus, como um hipócrita, que busca, ó Deus, pela minha própria vontade, pela minha própria obra, agradar a Deus. Porque Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É tão somente graça. Graça, favor e merecido. Graça é aquilo que Deus demonstrou através desse filho perdido. E da mesma forma que nessa parábola, Deus demonstra gratidão por esse filho. Deus quer deixar bem claro a você que há festa nos céus, quando a tua vida é realmente colocada aos pés do Senhor. Então, para concluir, tudo o que podemos dizer: Deus nos ama. Deus ama o filho perdido. Deus ama o filho que está dentro de casa mesmo perdido. Porque o pai sai para fora e diz a mesma coisa para o filho: meu filho, vamos celebrar. Deus está dizendo a você: eu te amo. Estou lhe dando a oportunidade de adentrar e celebrar comigo a vida. Celebrar a vida eterna, que não vai começar depois que você morrer, nem quando Cristo vier. Começa agora. Como Cristo diz ao ladrão da cruz: na verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é no porvir, é agora. Cristo diz a você agora: ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas receba o Senhor como sendo o Senhor da tua vida. Feche os teus olhos. A palavra de Deus foi nos anunciada, acredito, com uma clareza imprescindível para nós, sobre o amor de Deus revelado para todo ser humano. E se você entendeu, se você sabe que Jesus Cristo é Deus e que você é pecador, saiba que assim como o Pai correu com compaixão, foi com um olhar de misericórdia para esse filho, Deus faz a mesma coisa com você hoje. E Ele está de braços abertos na tua frente dizendo: vinde, meu filho. Vinde para o banquete que eu tenho preparado. Só eu estou olhando. Você quer entregar tua vida a Cristo? Você quer dizer ao Senhor Jesus: eu entrego minha vida em tuas mãos? Não só numa crença, mas como algo que é real na minha vida, que é prático. Ao confessar o Senhor como o Senhor da tua vida. Se você quer fazer isso, levanta a tua mão. Eu vou orar por você. Amém, Senhor. Amém, Pai amado. Amém, Deus. Amém. Levanta a tua mão. Não deixe passar o dia. Entregue a tua vida a Cristo hoje. Reconheça a Cristo como o Senhor da tua vida, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo em quem eu me comprazo. Levanta a tua mão se você quer entregar a tua vida a Cristo. E se você quer salvo em Jesus, você precisa ter a alegria, a certeza que o Senhor está guardando a tua vida,
que o Senhor está breve a voltar e você quer uma esperança renovada, levante a tua mão também, eu vou orar por você. Amém, Senhor. Amém. Salve Jesus e precisa que Deus renove em ti uma fé firmada. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Amém, Pai Santo. Amém, Deus. Amém, Pai Eterno. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto. Te agradecemos, Pai, porque mesmo nós sendo falhos e pecadores, o Senhor tem tido tão grande amor, tem sido, Deus, tão compassivo, gracioso para conosco. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a salvação tão somente pela graça. Agradeço, ó Deus, pelas mãos que levantaram, ó Deus, pedindo uma fé renovada. Que o Senhor, Deus, venha em cada coração. Venha dar, ó Deus, uma esperança viva, uma gratidão pela salvação, ó Pai, de tal maneira que possam, ó Deus, viver piamente ao Senhor. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, em favor daqueles que levantaram a mão entregando a vida a Ti. Que seja uma decisão, ó Pai, verdadeira. Ó Deus, que não haja, Senhor, nenhuma dúvida sobre a vida colocada no altar do Senhor. Que possam, ó Deus, não só membros de uma igreja, não participar de um grupo religioso, mas serem, ó Deus, filhos do Senhor, membros do corpo de Cristo. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, dê a convicção de salvação aos que aqui estão. Que possamos nos alegrar, ó Deus, com a notícia da volta do Senhor, que está tão breve. Ó Pai, crie em nós um coração puro. Renove em nós um espírito reto. Ó Deus, perdoa das falhas e pecados. Santifica nossas mentes, ó Deus, nossos olhares, nosso coração, nosso falar. E que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus recaia sobre todos nós em nome de Jesus. Amém e amém.